Então nós vemos aí as qualidades e virtudes de Davi. Um homem talentoso, um homem com muitas habilidades. Vemos aí que ele era músico, era forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor era com ele. Depois nós vemos aí talento de Davi na corte. Davi como escudeiro do rei e como comandante das tropas. Depois nós vimos o carisma de Davi no palácio real, nos relacionamentos. Ele tinha um bom relacionamento com o filho do rei, com todo o povo e até com os servos de Saul. Depois, para administrar conflitos, ele tinha também talento e soube resolver os conflitos. Depois, na nossa lição número 4, Davi e o tempo de Deus em sua vida. Então nós vimos na lição número 4, Davi espera o tempo de Deus em meio às ameaças. Então a lança do rei, o rei tentou matar Davi, a espada dos filisteus, então Davi teve que enfrentar guerras e até os inimigos de Israel. Depois nós vimos os locais de refúgio de Davi durante a espera do tempo de Deus, na escola profética de Samuel e na casa do sacerdote Aimeleque. Então nós vimos que ele foi em dois lugares importantes, numa escola profética e numa casa de um sacerdote. Depois, Davi continua esperando o tempo de Deus, entre os filisteus e na caverna de Adulão. Ele foi primeiro morar entre os inimigos de Israel para fugir de Saul. Depois foi para a caverna de Adulão, onde se encontrou com sua família. Nas cidades, desertos, vales e montes. Então por todo lado Davi tentava se esconder de Saul e evitar o confronto com Saul. Depois, na lição 5, Davi e sua equipe de liderados. Então nós vemos aí a capacidade de liderança de Davi, liderança bíblica e liderança secular. Líder, liderança e sua equipe. Nós vemos aí que Davi depende exclusivamente de Deus e monta uma equipe de confiança. A atualidade da liderança davídica, nós vemos que o exemplo de Davi não serve só para aquele tempo, mas também para o nosso tempo de hoje. A liderança fundamentada no caráter cristão. Então é uma liderança que agrada a Deus, não é uma liderança à parte de Deus. A liderança sempre que agrada a Deus é aquela que está sempre debaixo da obediência de Deus e que segue os princípios da palavra de Deus. Não pode ser nunca separada essa liderança da vontade de Deus, do desejo de Deus. Depois, vemos aí Davi e sua equipe, distinguindo a equipe de um grupo, a força do exemplo, então, de um líder. Então, sempre na liderança, nós vamos ver que o líder é muito importante, o seu testemunho, tanto de fé como de obras. Vamos ver também na lição número 6, Davi unifica o reino de Israel. Então nós vimos aí a monarquia ameaçada. Então o nascimento e a morte de um sonho. Então o povo desejou um rei, colocaram Saul e acabou que Saul morreu sem nunca ter sido o rei que o povo queria. Então vimos o trágico fim de Saul se matando numa guerra. E nós vimos aí os passos de Davi rumo à vitória. Primeiro passo, ele lutava então suas batalhas de forma que era instruído por Deus, instrução divina. Vamos ver a direção de Deus, em cada circunstância ele perguntava a Deus que deveria ou não lutar. Nós vemos a obediência irrestrita, a obediência cuidadosamente às instruções divinas. Vimos a exaltação do Pai transferir a glória para Deus. Então nós vimos aí o reino abalado, do exílio ao trono. Davi sai do exílio e vai ser coroado como rei. Um reino sem aprovação divina, que era o rei de Saul, e agora a monarquia restaurada, a unção real e restaurando o culto. Davi restaura o culto, traz a arca para Jerusalém, para que haja então um culto verdadeiro a Deus. E Davi agora age como realmente o ungido de Deus, e Deus se manifesta através de Davi, quando ele traz essa arca para Jerusalém. Depois nós vamos ver na lição 7 a expansão do reino davídico. Então a nova sede de um novo reino, Jerusalém e sua posição estratégica. E vamos ver Jerusalém e sua importância histórica. Então nós vimos aí, Jerusalém é conquistada e Jerusalém
tem uma importância tanto histórica como religiosa muito importante no mundo inteiro até hoje. Depois, um reino crescente desperta inimigos. Então, um período de conquista, reconhecimento lá fora. Então, Davi agora vai dominar toda a região e ele é reconhecido por toda parte como um grande líder. Depois, o novo reino, novos alvos a alcançar. A adoração ao Senhor, um projeto de construção. Então, Davi leva a arca para Jerusalém, instaura ali a adoração e começa a fazer o projeto para a construção do templo para Deus. Depois, nós vimos aí na lição número 8, o pecado de Davi e suas consequências. Então, Davi peca, Davi e a tentação antes do pecado. A realidade da tentação, as fontes da tentação. Nós vimos que ele estava passeando ao invés de estar guerreando, tinha afastado-se da oração, da leitura, do estudo da palavra de Deus, estava no palácio vivendo do bom e do melhor e se descuidou e acabou pecando. Davi e o seu pecado, o pecado camuflado, o pecado descoberto e exposto. Então Davi esconde o seu pecado até que o profeta Natan vai até ele e expõe o seu pecado. Depois Davi as consequências do pecado, consequências emocionais, consequências espirituais e físicas. Então nós vimos aí o resultado do pecado na vida de Davi. Sua família, o próprio Davi, o reino, todos sofrem as consequências. E até a morte da criança, filha do adultério. Depois nós vimos aí na lição número 9 a restauração espiritual de Davi. Então a restauração e a palavra de Deus. Davi e a palavra de Deus. O cristão e a palavra de Deus. Então Davi foi confrontado pela palavra de Deus, pronunciada então pelo profeta Natan. E nós vamos ver que a palavra de Deus, ela fere, mas ela também sara. Depois, número 2, a restauração e a influência de fatores externos em nossas decisões. A influência do meio, nossa responsabilidade moral. Então, o meio que nós vivemos pode nos fazer pecar contra Deus, nós devemos tomar todo o cuidado. E nós temos a responsabilidade moral. A culpa não é do meio que vivemos nem das pessoas, mas a culpa é nossa mesmo quando nós pecamos. Depois, a restauração e a atitude diante do pecado, reconhecendo a misericórdia de Deus, reconhecendo a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. Então Deus é misericordioso com aquele que se arrepende e ele perdoa. Davi e o preço da negligência na família, que foi a lição 10. Então nós vimos aí, Davi fracassa na formação cultural dos filhos. Então os valores dos filhos do mundo, os valores dos filhos do rei. Então o filho do rei, o Aminon, estava dominado pela atração física, estava à procura de sexo, ele demonstra ser um homem impulsivo e não racional. Se você olhar para a família de Davi, você vai ver os problemas familiares de Davi, as esposas, muitas esposas, filhos desequilibrados, um filho estupra a sua meia-irmã, o irmão dessa meia-irmã mata aquele que estrupou. Vamos ver Salomão matando seu irmão Adonias, que também queria assumir o reino nesta hora. Então, tudo aí, resultado de um pai que não soube ser realmente pai. Depois Davi fracassa ao não impor limites. Davi não corrigiu o mau comportamento, seu filho Aminon. Davi não ensinou os valores hierárquicos aos seus filhos, ao princípio da autoridade paterna. Davi depois fracassa como pai. Um pai ausente, ele demonstra ser um pai ausente, demonstra ser um pai sem afetividade. E isso, então, a falta de perdão pelo seu filho Absalão, realmente é uma demonstração dessa falta de afetividade. Depois, na lição número 11, nós vimos Davi e a restauração, então, do culto a Jeová. Primeiro nós vimos o culto e o seu propósito, a adoração e comunhão. Então, o principal do culto é a adoração a Deus, adorar a Deus pelo que Ele é, agradar a Deus, trazer Deus até nós, significa buscar a presença de Deus. Ir para o culto desejando agradar a Deus, agradecer a Deus, adorar, prestar realmente um culto, entregar nossa própria vida a Deus, fazer com que Deus fique realmente alegre em nós estarmos ali, buscando a sua presença, esperando sempre a resposta de Deus, Deus falar conosco, Deus trazer a sua presença poderosa até nós.
Depois, a comunhão entre os irmãos na adoração, no culto, na prestação do culto. Deve haver comunhão entre todos, todos desejando a mesma coisa, agradar a Deus e receber de Deus as suas bênçãos, sermos edificados, consolados e exortados. Depois, o culto e seus utensílios. Então, o altar do holocausto, do incenso, a arca. Então, havia ali vários utensílios no templo, como nós vimos, e cada um com seu significado. Então, de maneira que nós vamos